Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada. Hoje eu vou falar sobre a partida entre São Paulo e Bragantino. Jogo no Morumbi que foi 2-1 Bragantino e veio afundando mais o São Paulo, né? No que já tá ruim, acaba por piorar. São Paulo abriu o placar com o Rigoni, depois tomou a virada, né? O Alejandro do Bragantino empatou e o Arthur virou com um golaço que gerou uma polêmica assim com um jornalista ali que disse que o Volpe tinha que ter tentado ir na bola. Ele pulou, mas ele tirou o braço, né? Mas porque não tinha o que fazer também, né? Aquela bola, a bola inclusive pegou no travessão e entrou, né? É uma bola indefensável totalmente, né? Um chutaço do Arthur. E o São Paulo agora ocupa a 17ª posição, bem difícil, tem que ganhar 13 das próximas 29 partidas para atingir os 45 pontos, que todo time deseja, né? Todo time quer isso, pelo menos assim no começo do campeonato, mesmo os que já sabem que vão brigar pelo título, como era o caso do São Paulo e Grêmio, e os dois estão lá embaixo. E o Bragantino é líder, 3 pontos na frente do segundo, porém o segundo colocado tem um jogo a menos, que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, o jogo faltando contra o Flamengo, né? Daí ele pode alcançar o Bragantino, mas o Bragantino tá voando. O Bragantino tem 5 vitórias fora de casa em 5 jogos, sendo um contra o São Paulo, um contra o Flamengo e outro contra o Corinthians. E fora de casa também, e dentro de casa tem uma vitória contra o Palmeiras, então já venceu alguns times bem fortes ali, né? E 3 concorrentes do título, pelo menos no começo do campeonato, né? Porque agora o São Paulo já não é mais, mas o Palmeiras e o Flamengo ainda dá pra falar que são, né? Bom, a escalação do São Paulo começa com o Volpe no gol, como sempre, né? Gerou toda aquela polêmica se ele alcançaria ou não, se ele tivesse colocado a mão. Não alcançaria, não tinha como, era indefensável. Daí o trio de zaga, Bruno Alves, Miranda, Léo. O Miranda estava bem antes de sair. O Bruno Alves fez um primeiro tempo bom, marcando o Arthur, que ele colocou provavelmente o Arthur pela esquerda, justamente por causa do Bruno, porque o Bruno Alves estava lá. E daí o Bruno Alves conseguiu sair muito bem, anulando o Arthur ali. Inclusive fez um desarme dentro da área providencial no Arthur. Daí o Léo também estava ajudando, estava indo bem. Ele provavelmente também tirou o Arthur de lá, porque o Léo faz uma marcação individual muito boa, né? E por aí vai. E depois o Bruno Alves não vai tão bem no segundo tempo. No gol ele não acompanha ninguém no primeiro gol do Bragantino, né? Entra o Diego no lugar do Miranda, o Bruno Alves vai pro meio. O Diego, ele fez um desarme providencial logo que entrou, mas depois no gol ele dá condição pro jogador do Bragantino e aí cai crítica, chove crítica nele. Com razão, porque ele foi o único que saiu, né? E deu condição para vários jogadores do Bragantino que estavam impedidos, inclusive o que fez o gol. Que estaria impedido, né? Caso ele não tivesse saído junto. Daí, mais à frente, Lisiero e Luan bem também. O Lisiero é um jogo ok. Daí, pelas alas, Daniel Alves mal mais uma vez, né? O último jogo dele no Morumbi, se ele for mesmo para as Olimpíadas, né? Agora ele enfrenta o Inter lá no Beira-Rio com o São Paulo. Mas se ele for para as Olimpíadas, foi o último jogo dele no Morumbi. E o jogo contra o Inter é o último se ele for para as Olimpíadas, né? Antes dele ir. O Reinaldo também mal saiu, daí o São Paulo acabou se desestruturando, porque o Branda fez uma substituição meio sem sentido, porque não tinha por que fazer naquele momento, pelo menos. Porque o São Paulo ainda estava ganhando quando o Reinaldo saiu, né? O São Paulo tomou o gol, inclusive na falta que é gerada porque o Reinaldo parou lá na frente, caído, e daí o time de São Paulo brigou, daí depois o Liseiro teve que fazer a falta lá, uma grande confusão que teve. O Luan e o Prachetes começaram a se encarar, a se peitar assim, né? Foi uma confusãozinha que teve ali no jogo. E o Reinaldo também não estava bem, mas estava conseguindo cumprir ali sua função, né? Pelo menos ajudando ali na marcação. E foi importante no gol também. Foi importante no gol, tem que dar esse mérito pro Reinaldo. Daí ali um pouquinho mais à frente, Rigoni e Benítez. Rigoni bem, conseguiu fazer o gol do São Paulo, né? O Benítez importante no gol do São Paulo também, ali ele e o Reinaldo, né? E um pouco mais à frente o Éder, que parece estar meio desconfortável jogando centroavante, porque ele não é centroavante, né? Ele está sendo improvisado ali, podemos dizer assim, porque o São Paulo não tem que impor naquela posição. E daí acaba que ele fica lá, ele é um pouco fraco fisicamente, então ele não consegue ganhar a primeira bola quase nunca, e ele é bem baixo, então ele não consegue ganhar a primeira bola. Nunca, ainda mais sendo marcado pelo Fabrício Bruno, que é um zagueiro corpudo e grande, que tem 1,92 m. Então fica muito difícil para ele ganhar essa primeira bola, não só nesse jogo também, mas nesse jogo em específico ele não ganhou nenhuma, então fica difícil assim, né? Mas ele foi importante na movimentação do gol ali, que ele se desloca puxando pro lado, e daí consegue depois colocar a bola na cabeça do Rigoni. Bom, aqui nos pontos que eu vou destacar, eu vou separar primeiro e segundo tempo, porque parece que foi outro jogo. O São Paulo fez um primeiro tempo bom,
conseguiu ir bem, anular o Bragantino, mas o segundo tempo é algo desastroso, né? Vamos dizer assim. Teria que ter conseguido segurar essa vantagem, porque era muito importante para um time que está muito mal conseguir ganhar do líder, seja em casa ou não, né? Tá muito mal e com os jogadores se machucando toda hora. O Miranda, inclusive, sentiu, né? De novo. Bom, começar falando sobre a ideia do Barbieri de colocar o Arthur pela esquerda. Ele deslocou o Arthur da direita para a esquerda, né? Coisa que nunca aconteceu, justamente também porque o Elinho joga lá e o Elinho não pode jogar contra o São Paulo, né? Mas acredito que ele fez isso para não perder o Arthur, vamos dizer assim, porque o Léo faz uma marcação individual muito boa. A gente viu isso com o Rony na final do Paulistão, nos 2 jogos, e também vimos com o Mosquito no jogo São Paulo e Corinthians, que eram as grandes preocupações com a velocidade deles, com o drible deles, e o Léo conseguiu anular muito bem com a marcação individual. E já todo mundo já sabe que o Daniel Alves cede espaço nas suas costas, por ser um cara bem ofensivo, sempre foi assim, né? E daí ele colocou o Arthur ali também porque o Bruno Alves não tem velocidade e também não marca tão bem, quanto o Léo individualmente, pelo menos. Então, acabou que ele faz isso para tentar usar o Arthur ali pelo lado esquerdo, mas o Bruno Alves consegue sair bem no primeiro tempo, né? Outra coisa é o Bragantino dificultava bastante a construção do São Paulo com a pressão. Isso daí já aconteceu lá no começo desse ano, de 2021, no dia 6, onde o Bragantino fez 4-2 do São Paulo e começou toda a derrocada do São Paulo no Brasileirão, né? Foi quando começou o caos no Morumbi, né? Vamos dizer assim. E essa pressão acabou com o São Paulo, e daí ontem eles começaram de novo com essa pressão. Com 20 segundos de jogo, o Volpi errou, ele deu um chutão, uma bola longa assim, né? Para um cara do Bragantino, ele entregou nos pés dele, ainda bem que o Bragantino acabou perdendo o gol, né? Para sorte do São Paulo. E o São Paulo, o único lance que o São Paulo consegue construir, assim, consegue escapar da pressão do Bragantino, é o que sai o gol, justamente porque o Bragantino subiu o bloco e deixava o campo aberto, seu campo ali aberto. A partir do momento que você passa pelas pessoas ali, você tem um campo para correr, para chegar próximo ao gol mais facilmente. Bom, outro motivo para os times fazerem a pressão no São Paulo na saída de bola, né, é que o São Paulo não consegue ganhar a primeira bola porque não tem um centroavante alto, com um físico forte para conseguir ganhar a primeira bola e, consequentemente, manter a segunda bola também, né. Ali o São Paulo também dificilmente ganha, geralmente perde bastante essas bolas longas que o Volpi tem que pôr, porque não tem opção, ou quando tem uma opção, essa opção acaba tendo que forçar o passe e acaba errando, ou saindo para a lateral e não adianta nada e fica num ciclo, né. Outra coisa do primeiro tempo é a ocupação de espaços da equipe de São Paulo. Foi muito boa, uma equipe solidária, se podemos dizer assim, né? Ela sempre ocupava o espaço de um companheiro, alguém sempre ocupava o espaço de um companheiro que acabava saindo por algum motivo de sua posição. Eu vi muitas vezes o Benítez lá pela direita, eu vi o Daniel Alves fazendo o meio, eu vi o Daniel Alves até pela esquerda, no momento que ele acabou vindo, né, porque ele tava com a bola assim, ele veio pra cá e daí ele acabou ficando aqui enquanto o Reinaldo pressionava lá na frente. Então foi bem legal isso, né, da equipe de São Paulo, esse encaixe foi muito bom pra conseguir anular o Bragantino no primeiro tempo. O Bragantino não teve nenhuma chance clara assim no primeiro tempo, né. Muito por essa ocupação de espaço. São Paulo não cedia espaço justamente por isso, porque essa equipe conseguia ocupar bem os espaços dessa forma. O São Paulo ali nos 5 primeiros minutos do primeiro tempo foi muito bem, pressionando a equipe do Bragantino, né? Conseguiu roubar a bola no campo ofensivo algumas vezes, acho que 3 ou 2 vezes, e conseguiu chegar ali no gol, né? Ter uma chancezinha ali, mas isso não se manteve, justamente pelo físico do São Paulo, né? Que tá bem desgastado os jogadores. Inclusive ontem o Rigoni também saiu com cãibra, e isso daí tá preocupando, e provavelmente o São Paulo não manteve essa pressão que tava dando certo, pelo menos de início. Justamente por causa do físico dos jogadores que estão se desgastando demais, né? Muito pelo Paulistão. Bom, daí o São Paulo se propôs a jogar com um bloco baixo e tentando uma escapada num contra-ataque. Mas o problema é que o bloco não subia junto, o jogador que tinha a bola, ele acabava ficando sozinho, sem opção, e não tinha o que ele fazer. Ele às vezes ficava contra 2, 3, sozinho, ele acabava perdendo a bola e a bola voltava para o Bragantino. Então o São Paulo não conseguiu contra-atacar, e o São Paulo é uma equipe que tem muita dificuldade para contra-atacar desde os tempos do Diniz já, porque não tinha ninguém de velocidade desde que saiu o Antony, né? E daí não consegue contra-atacar, tem bastante dificuldade com isso, e já se tornou algo rotineiro na equipe do São Paulo esse problema, né? Muitas vezes o jogador acaba ficando sozinho lá porque os outros não acompanham no contra-ataque. Muitas vezes o São Paulo também mata os contra-ataques, com o Daniel Alves principalmente tentando forçar uns passes desnecessários. Que nem foi o caso de ontem, mas em alguns jogos acontece. Principalmente no ano passado acontecia bastante.
Bom, o São Paulo já teve que tirar o Miranda do primeiro pro segundo tempo, né? Ali no intervalo, então já tinha perdido o Miranda, mas até aí tava tudo tranquilo. Daí toma o gol na bola parada, mas antes faz umas substituições sem sentido. Como o Vitor Bueno no lugar do Reinaldo, ele acaba desestruturando o time e cedendo bastante espaço pro Bragantino, que acaba conseguindo ampliar e ter outras chances de gol também. Que os jogadores do Bragantino acabam vacilando, podemos dizer assim, de não marcar, né? E essa mudança é inexplicável, porque o São Paulo ainda estava ganhando o jogo, então não fazia sentido você colocar um atacante no lugar do ala esquerda, sendo que você precisa segurar aquele jogo, porque o Bragantino é uma equipe muito forte ofensivamente, é o melhor ataque do Brasileirão, tem 3 caras no ataque que são muito bons, o Ítalo, que vem numa boa fase, pode ser que ele não seja um jogador estrela, mas ele vem numa boa fase, o Arthur, que vem numa excelente fase, é um bom jogador, e o Claudinho, que dispensa comentários, né? Ganhou 4 prêmios no Brasileirão passado, é o 10 da seleção olímpica e é cogitado para ser vendido para fora do país, né? Então, ali era um jogo que o São Paulo teria que segurar justamente também pelo seu desgaste físico, né? O São Paulo faz essa mudança, essa desestruturação, acaba tomando o gol e depois cede vários espaços para o Bragantino, principalmente também pelo time não estar acostumado a jogar nessa formação, né? E assim, ele treinou com certeza, ele não iria mudar de uma hora para outra sem ter treinado, mas ele tinha a reposição ali, o Wellington, que já teria feito mais sentido e teria provavelmente surtido mais efeito, né? Porque pelo menos teria mantido como estava o time. Bom, e um dado aqui interessante é que dos 5 gols, os últimos 5 gols que o São Paulo tomou, 2 são de bolas aéreas, um contra o Cuiabá e outro agora contra o Bragantino, né? Que é um problema que antes era só no time reserva, agora no time titular, mas agora o Arboleda tá voltando, o Miranda, se ele não se machucar, também é um grande reforço para isso, porque o São Paulo não toma gol de bola aérea com o Miranda, muito difícil, e com o Arboleda ainda mais, né? Mas 3 gols que o São Paulo tomou, o São Paulo não fechou o chute. O São Paulo deixou o cara chutar, ninguém foi dar o bate. Né? Contra o Ceará é um gol do rebote de um chute que ninguém fecha o bate, ninguém sobe em cima do cara, né? Mas tudo bem. 3 gols tomados porque ninguém subiu em cima do cara para fechar o bate. Mas é isso, tranquilo, valeu, falou, até mais.